E o governo Lula completou um mês com alta da Bolsa e também moeda brasileira valorizada. Mesmo assim, o mercado segue atento às falas do presidente sobre a situação fiscal do país. Quem nos ajuda, então, a entender melhor esse cenário é o analista político da BMJ Consultores Associados, Nicolas Borges. Boa tarde, Nicolas. Seja muito bem-vindo ao nosso Mercado e Companhia. Boa tarde, Maruza. Boa tarde, pessoal, todos que estão assistindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Nicolas. Conta pra gente aí, de maneira geral, né? Como é que você avalia esse início de mandato? Vem muita mudança por aí? O início de mandato bastante conturbado, né, Maruza? O novo governo se depara e já no início e nos primeiros dias com a crise dos atos que culminaram aí uma série de desdobramentos, não só no âmbito político, mas também no âmbito judicial. Então, foi uma crise em que o governo Lula precisou, inclusive, realiar as suas expectativas com os militares, que é um grupo político em que a gente já avistava que o governo teria uma série de dificuldades nessa questão de relacionamento. Então, os atos de janeiro foram o primeiro grande desafio na esfera política do novo governo até então, né? Somado a essas crises, também tivemos essa crise dos Yanomamis. Então, o governo agora parece que vai poder respirar, mas não muito, né? Porque, como a gente estava vendo agorinha, vocês estavam noticiando, as atividades legislativas já retomaram. E um dos pontos que vale a gente reforçar, Maruza, quando a gente fala sobre perspectivas econômicas e políticas para os próximos meses, o governo já deu alguns sinais do que a gente pode esperar. Vale a gente lembrar que, recentemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele já tinha apresentado algumas medidas de recuperação fiscal. Dentre elas, eu queria citar, por exemplo, que o ICMS vai ficar fora da base do cálculo do PIS e COFINS, seguindo aí algumas adequações exigidas pela jurisprudência do STF, mas o governo também anunciou uma nova política de litígio zero, em que ele planeja liquidar os débitos de pessoas físicas, micro e pequenas empresas, também com desconto de até 50% dos débitos que esse grupo tem, em uma dívida que pode ser paga em até 60 meses. Então, o governo está se organizando em torno da matéria fiscal, que é uma matéria muito cara para o novo governo, como você bem falou, ainda é uma matéria que gera bastante dúvidas dentro do próprio mercado financeiro e dentro da própria classe política, e, como eu tinha mencionado, é agora que o jogo começa. Com a volta das atividades legislativas, né, após a eleição aí das presidências da Câmara e do Senado, a gente deve ver como o governo vai se comportar em relação aos seus esforços em relação à matéria fiscal. Nos últimos meses, Haddad, Lula, já têm dado alguns indícios de quais serão as prioridades nesse âmbito. O Haddad, ele tem falado muito sobre esse novo mecanismo fiscal que poderia substituir a atual política fiscal do teto de gastos. A gente ainda não tem muito claro como essa medida vai funcionar, e o governo ainda precisa apresentar e consolidar essa estratégia, principalmente para não assustar o mercado nesse sentido, e também essa promessa de uma reforma tributária, uma pauta que está pendente na política brasileira há muito tempo, e como a gente observou também agora, nos últimos minutos com vocês, o próprio Arthur Lira já afirmou que a reforma tributária deve ser uma prioridade para a sua nova presidência agora, nessa legislatura. A gente espera, né, A gente Nicolas? espera. A gente está aguardando esse tempo, vamos ver, né? Ô, Nicolas, a nova gestão acabou promovendo também, né, uma série de medidas para revogar alguns atos do governo do Jair Bolsonaro. Foram revogadas ações em diversas áreas: saúde, educação, meio ambiente, economia, transparência, segurança pública, né? Eu queria que você comentasse aí, e também em relação à retomada do Fundo Amazônia, isso pode melhorar a imagem do Brasil lá fora, de repente? Perfeito, Maruza. A questão do revogaço também já era algo esperado, como você bem mencionou, principalmente porque é uma das principais estratégias que o governo tem para friturar o ex-presidente Jair Bolsonaro, para fazer críticas em relação à antiga gestão. Mas uma das tendências que a gente pode esperar para os próximos meses é que, se houver novos revogaços, esses revogaços eles ainda vão se concentrar em portarias e atos normativos. Vale sempre a gente lembrar que a revogação de uma lei, por exemplo, não é algo tão fácil
quanto o discurso possa parecer. Então, para que o presidente, por exemplo, revogue alguma lei aprovada na gestão anterior, ele precisaria cumprir com todo um amplo e burocrático processo legislativo para substituir esse aparato jurídico. Então, é muito mais fácil que a revogação se concentre em portarias e atos normativos administrativos de cada ministério. Então, por um lado, é uma situação um pouco mais tranquila quando a gente fala sobre segurança jurídica aqui no Brasil. Mudar lei no nosso país é muito mais difícil do que mudar portarias e atos administrativos em geral. Em relação também ao Fundo Amazônia, reforça de que a agenda ambiental, de fato, é uma prioridade, não só para a política externa, mas também para a agenda doméstica do novo governo, e a retomada do Fundo Amazônia reforça que o novo governo ele vai buscar esse paralelo e expor a liderança do Brasil na área internacional, principalmente através de agendas multilaterais. Então, para os próximos meses, a gente pode observar que o Brasil ele possa ter uma atuação muito mais ampla e ativa nos fóruns multilaterais. Vamos ver aí como o Brasil vai se comportar também no BRICS, mas a retomada do Fundo Amazônia reforça de que esse interesse do governo Lula em tornar o Brasil protagonista nas relações internacionais, ela acontece necessariamente na agenda multilateral e não especificamente na agenda bilateral. Então, essa é uma tendência. Uma das prioridades realmente é essa de reestreitar esses laços, né, com os líderes internacionais. O Lula já passou pela América do Sul, me parece que vai agora para os Estados Unidos, né? E mais para frente, no próximo mês, para a China. Então, aí tem muita coisa aí para acontecer. Obrigada, Nicolas, pela participação. Ótima tarde para você. Obrigado você, Maruza. Até mais. Até. Tchau, tchau.